Boa tarde. Um confronto entre policiais e bandidos mata 3 moradores no Morro do Alemão, no Rio. Um dos mortos é Benjamin, baleado na frente da avó e da mãe que comprava algodão doce para o filho. As novas regras para renovar a carteira de habilitação. Os motoristas vão ter que fazer 10 horas de aula e prova teórica. Os brasileiros estão dormindo menos e mal, e a culpa pode ser da tecnologia que levamos para dentro dos quartos. A crônica dos correspondentes deste sábado mostra a comida vegana nos mercados e até nos pubs londrinos. Música e da boa. Nossos repórteres conversam com o DJ Alok, uma das estrelas do Lollapalooza. O Jornal Hoje está começando. O Rio de Janeiro viveu mais uma noite violenta. Ainda sob o impacto dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, um confronto entre polícia e traficantes terminou com a morte de 3 moradores do Complexo do Alemão. No carrinho, o sangue de mais uma vítima da violência no Rio. O bebê Benjamin, de apenas 1 ano. Ele e a mãe ficaram no meio do fogo cruzado ontem à noite no Complexo do Alemão. Quando eu soltei no ponto de ônibus, que eu abri o carrinho, que eu parei para poder comprar um algodão doce pro meu filho, que eu olhei, os policiais começaram a atirar. Eu acordei de manhã, ele sorrindo para mim, me deu um beijo. E quem vai fazer isso? Ninguém, porque meu filho morreu, quem está sofrendo sou eu. Essas imagens, feitas por um morador, mostram a avó do menino desesperada segurando o carrinho vazio. Minha senhora, eu vi a morte do meu neto. O bebê levou um tiro na cabeça. Foi levado para o hospital Getúlio Vargas, na Zona Norte, mas não resistiu. A mãe, Paloma Maria Novaes, de 29 anos, foi atingida por 2 tiros de raspão. A família acusa a polícia militar. Eles não querem saber, tá largando o dedo em cima dos moradores, pra cima dos caras, não querem saber. E reclama da truculência dos policiais. Ainda chamaram minha filha com ela no carrinho de negona. Eles chamaram ela de nega. Sai da frente, tua nega! O outro rasgou a blusa, me deu um tapa na minha cara, moça. A PM disse que policiais da UPP do Alemão se depararam com 4 bandidos armados com fuzis. Houve perseguição e um intenso tiroteio. A Polícia Militar divulgou que o traficante Fábio Brum Camargo, conhecido como Carão, morreu no confronto. Ele é apontado pela polícia como ladrão de caixas eletrônicos. Daniel Elias Amaral de Carvalho, de 26 anos, conhecido como Cavalinho, levou um tiro na barriga, foi operado e está no hospital preso sob custódia. 2 bandidos fugiram. Além do bebê, o confronto matou outros 2 moradores inocentes. José Roberto Ribeiro da Silva, de 54 anos, e Maria Lúcia da Costa, de 58. A família da Maria Lúcia contou aqui no Instituto Médico Legal que ela estava descendo de um ônibus vindo da Baixada Fluminense quando foi atingida. A Maria Lúcia tinha ido buscar um vestido porque hoje ela tinha uma festa. Durante a manhã, os corpos das vítimas chegaram ao IML. Famílias mais uma vez despedaçadas e o Rio chorando de novo a morte de mais moradores. Eu moro no Rio de Janeiro. Infelizmente o paraíso que aqui tem é para poucos. Um menino de 11 anos também foi baleado nesse tiroteio aí no Complexo do Alemão. Cauã dos Santos está internado no Hospital Souza Aguiar. O estado de saúde dele é estável. Nós questionamos a Polícia Militar sobre as acusações da família do Benjamin, mas a corporação ainda não comentou. E quem tiver qualquer informação sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, pode ajudar ligando para o Disque Denúncia do Rio de Janeiro. O DDD é 21, o número é 2253 1177. Ou também é possível passar um WhatsApp, DDD 21 também, número 98849 6099. E hoje de manhã o Exército fez uma ação, mas foi uma ação de cidadania numa comunidade do Rio de Janeiro. Uma multidão fez fila na porta do colégio na Vila Kennedy, zona oeste do Rio.
Os próprios militares orientavam os moradores. Lá no fundo, ao lado da quadra, tem 2 filas. Da esquerda, balcão de emprego, da direita, carteira de trabalho. A dona Cleide tirou o sábado para cuidar da saúde. Mediu a taxa de açúcar no sangue e a pressão arterial. Vai ter que tomar a medicação porque o resultado não foi muito bom. Agora está um pouquinho alto, 16/9. Aproveito, passo pelo médico de novo e faço o exame todo. Foi dia também de atualizar a carteira de vacinação. As famílias aprenderam mais sobre a saúde dos dentes. Teve palestra para os adultos, aula de escovação para as crianças e atendimento na cadeira do dentista. Vim ver a questão de dentista e carteira de trabalho, algum documento. O dentista é para ele, no caso? Para ele, pro meu marido. A Vila Kennedy foi a comunidade escolhida pelo Comando Militar do Leste para servir como modelo da intervenção. O interventor federal no Rio, o general Braga Neto e o prefeito Marcelo Crivella passaram a manhã na comunidade. Estado e Tribunal de Justiça também ofereceram serviços. As ações sociais fazem parte das medidas da intervenção federal na segurança pública. Uma iniciativa pontual, mas que facilita a vida de quem mora na comunidade e não consegue acesso a serviços básicos. Muitos moradores da Vila Kennedy vieram tirar documentos, como a identidade. Eu vim por causa dos meus netos, tirar a identidade dos meus netos, aproveitar, graças a Deus que aconteceu esse evento, né? Que não estava conseguindo agendar a identidade para eles. De jeito, um tem 14, o outro tem 16, o de 17. Tirei até a minha também, tô alegre. A gente viu vacinação lá no Rio de Janeiro, agora aqui em São Paulo a Prefeitura decidiu ampliar a vacinação contra a febre amarela para toda a população. O repórter Roberto Paiva está num dos postos de vacinação aqui da capital paulista e conversa com a gente agora. Oi, Paiva, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, a movimentação nas unidades de saúde neste sábado é pequena e isso é preocupante. Preocupante por quê? Porque a campanha de vacinação aqui na cidade de São Paulo só atingiu metade da meta. 5.800.000 pessoas foram vacinadas. Falta ainda a outra metade da população. O que a Prefeitura está fazendo hoje? Um plantão nas unidades de saúde. Vai ser possível se vacinar, dependendo do local, até às 7 da noite. E a partir de segunda-feira, a campanha de vacinação será ampliada aqui na cidade de São Paulo. Todas as unidades de saúde vão oferecer a vacina contra a febre amarela. Nessa campanha que vai até 30 de maio, Maju. Obrigada, Paiva. Olha, vamos falar de sono agora, porque para quem pode, sábado é sempre um bom dia para dormir um pouco mais, dormir até acordar, como diz nosso colega Rodrigo Bocardi. E olha só, uma campanha quer chamar a atenção sobre a importância do sono. Veja na reportagem de Michele Barros. À noite ele vai pra balada, pro show, tudo trabalho. De dia tem serviço no escritório. O Kleber é produtor de eventos e sócio de uma marca de roupas. E acreditem, ele diz que já ficou até 3 dias sem pregar o olho. O tempo que a gente tinha era para comer ou para resolver alguma coisa. Falta tempo. Falta tempo. Desde que a tecnologia passou a caber nas mãos, foi possível trabalhar de qualquer lugar, a qualquer momento. Só que ficar ligado até tarde da noite atrapalha a liberação da melatonina, um hormônio produzido no cérebro que indica ao corpo que está na hora de dormir. Para saber se as necessidades da vida moderna estavam interferindo ainda mais na qualidade de sono dos paulistanos, os pesquisadores do Instituto do Sono reavaliaram um grupo de pacientes que já tinham passado por aqui. E os médicos descobriram que aumentou o número de pessoas que acordavam várias vezes durante a noite. É o que eles chamam de sono fragmentado. É como se essas pessoas estivessem vigilantes, mesmo dormindo. A pesquisa também revelou que as mulheres estão dormindo menos do que antes. Dormem com o celular e dormem preocupados se chegará algum e-mail. Nós estamos conectados 24 horas e isso não é possível. O ideal é nem mexer no celular minutos antes de dormir e desligar o aparelho ao deitar, para nem ouvir aquele barulhinho de mensagem ou e-mail chegando. Os médicos também indicam comer alimentos leves à noite e evitar exercício físico perto da hora de ir para a cama. Outra recomendação é tentar, naquele momento, esquecer os problemas e tarefas do dia. Se você quiser estar bem durante o dia, você precisa dormir bem e, portanto, desempenhará melhor. Essa é a conta que nós temos que fazer. O Denatran divulgou novas regras para quem vai renovar a carteira de motorista a partir do meio do ano.
Veterano no trânsito, seu Pedro acha que a nova regra faz algum sentido. A questão maior que eu vejo aí é a população, que não cumpre às vezes as leis. Já Camila só está vendo problemas. Imagina, toda vez que for renovar, já é um custo e agora tem que pensar no custo e no trabalho que vai dar, né? A partir de junho, para renovar a carteira de habilitação, os motoristas vão ter que, além da prova escrita, fazer um curso teórico que terá duração de 10 horas, sendo no máximo 5 horas de aula por dia. O curso poderá ser presencial ou à distância. O exame médico, que sempre existiu, continuará exigido. A decisão do Conselho Nacional de Trânsito provocou críticas de motoristas e de especialistas do setor. Primeiro, em relação ao vai e vem de resoluções que são publicadas e, em seguida, derrubadas. Outro ponto é a desconfiança sobre os objetivos da medida. O governo diz que se trata de uma reciclagem para aumentar a segurança do trânsito. É um cuidado com você, com o cidadão, com aquele que precisa todos os dias circular nas vias e coabitar com condutores que a partir de agora estarão sendo reciclados, renovados. Este especialista questiona a eficiência do curso. O condutor que estuda, que é atencioso, que dirige corretamente, que pilota a sua moto de forma responsável, ele vai fazer curso para quê? Só para encher o caixa de algumas empresas. O Denatran garante que os motoristas não vão ter gastos extras com a nova medida. Vamos agora para o noticiário internacional, porque a Rússia expulsou 23 diplomatas britânicos que devem sair de Moscou em uma semana. A gente vai conversar agora com o correspondente Richard Souza. Richard, tudo bem? Isso aí é mais um desdobramento daquele caso de envenenamento do ex-espião russo? Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. É isso. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia ao embaixador britânico Lori Bristol numa reunião. Além da expulsão dos diplomatas, o governo russo retirou a permissão para a abertura do consulado britânico em São Petersburgo, a segunda maior cidade do país. É mais uma consequência do caso de envenenamento do espião russo Sergei Skripal e da filha dele na Inglaterra. O Reino Unido aponta a Rússia como responsável. O governo russo disse que se sofrer novas sanções dos britânicos, vai responder outra vez. É em meio a essa crise com a Grã-Bretanha que os russos vão às urnas amanhã. Da figura sem carisma e pouco midiática da época em que chegou ao poder como primeiro-ministro, em 1999, Putin construiu a imagem de disciplinado, vigoroso, praticante de esporte, dinâmico. Um líder russo à moda antiga, com mais de 80% de aprovação popular. Para essa moça, a opinião sobre o presidente deve se basear no que aconteceu com o país nos últimos anos, o que mostra que é um governo eficaz. O primeiro mandato como presidente começou em 2000. Putin diz que, desde então, já reduziu pela metade o número de russos vivendo na miséria. No plano internacional, os russos veem o presidente como um líder ousado que, em quase 20 anos no poder, restaurou a influência da Rússia após a perda do status de superpotência da época comunista, quando o país era temido e respeitado. A exibição do poderio militar em manobras ou em guerra reforçam essa ideia. Na campanha eleitoral sem corpo a corpo e de poucos comícios, prometeu melhores salários aos professores e levar serviços de saúde às regiões mais remotas da Rússia. Enquanto isso, os oposicionistas se enfrentaram em debates acalorados que quase sempre terminaram em bate-boca. 110 milhões de pessoas estão aptas a escolher o presidente da Rússia. E ele não será novo. Na prática, os 7 adversários de Putin não têm chance e ele tem caminho aberto para a reeleição. Ficou ainda mais fácil porque o maior opositor está fora da disputa. Com força entre os mais jovens da população, o ativista político Alexei Navalny foi proibido de se candidatar devido a uma condenação judicial. Navalny é acusado de ter induzido seus partidários a boicotar as eleições. No país, o voto é facultativo e há um temor no governo de que um baixo comparecimento às urnas tire a credibilidade da eleição.
Olha lá, da gelada Rússia, onde o Richard apareceu de luva, Thiago Schoy, a gente vem pro Brasil quente e com chuva nesse último dia do verão, último final de semana do verão. Isso mesmo, Maju, boa tarde pra você e pra você em casa também. Olha só, tem chuva, né? Desde ontem já tá chovendo muito no Espírito Santo e em Minas. Aliás, na Grande BH os acumulados já aí passaram da média do mês de março. A gente separou aqui pra você, veja só, 360 milímetros, mais que 2 vezes a média. E nas últimas 24 horas, 71 milímetros, é muita coisa. Hoje tem mais chuvarada ainda prevista para a Grande BH e também para o sul do Espírito Santo, veja só em roxo. Essa chuva se espalha aqui, né, pelo norte do Brasil, centro-oeste e parte também do nordeste, até lá no sul deve respingar alguma coisa. E apesar da chuva em boa parte do Brasil, tem tempo firme, aquele para você colocar aí roupa no varal, bastante, viu? Aqui na parte do Nordeste, né, entre Rio Grande do Norte, invadindo aqui o Piauí, também aqui em parte do Sudeste, entre Minas e o sul da Bahia também, e também no litoral aqui de São Paulo, descendo lá até o leste do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre hoje, Floripa também e João Pessoa, você vai ver aqui na próxima, tem sol a tarde inteira, ó, temperaturas entre 28 e 33 graus nessas 3 capitais. São Paulo e São Luís com chuva entre 31 e 32, Maju. Então é isso, quentura continuando por aí. Quentura continuando, vai tá brava. Vamos olhar as máximas pelo Brasil. O verão tá terminando bem com a cara dele, tá quente, olha só. 31 graus no Rio de Janeiro hoje à tarde, 32 lá em Goiânia, 31 lá em Manaus. Maju, muito calor mesmo. Bem verão. Obrigada, Thiago. Valeu, Maju. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. O Jornal Hoje está de volta com a crônica dos nossos correspondentes. Hoje, a Cecília Malan mostra um mercado de Londres onde nada de origem animal é permitido. É a chamada comida vegana e sem ovos, sem leite, mas que está entrando no cardápio até de tradicionais pubs ingleses. Mercado de comida é a cara de Londres. Quase todo bairro tem o seu. As barraquinhas vendem sabores do mundo todo a preços acessíveis. Esse aqui, no leste de Londres, tem tema. Só vende produtos veganos, ou seja, nada de origem animal. É hambúrguer de berinjela, bolo sem ovos, sem leite. Sem graça? Que nada, tem fila na porta. Mundo afora, a indústria acordou para esse grupo de consumidores. Carla, que trocou Rio de Janeiro por Londres, foi ousada. Ela e o marido decidiram reinterpretar um prato típico da culinária inglesa, o pie and mash. A torta, que vem acompanhada de purê de batata, costuma ser recheada com carne moída. Aqui é o recheio de carne vegetal de glúten que faz sucesso. É a comida do futuro, não é só capim. E às vezes tem coisas que você está comendo no seu dia a dia que é vegano. E você, nossa, pipoca é vegana? É vegana. Esse foi o tempo em que a comida da Inglaterra tinha má fama. Alguns dos chefes de cozinha mais estrelados do mundo são daqui. Alguns dos clientes mais exigentes também. Agora, o mercado vegano provoca mudanças que até pouco tempo atrás eram inimagináveis. Olhando assim você jamais diria, mas o Spread Eagle é o primeiro pub 100% vegano de Londres. Abriu em janeiro e já conquistou uma clientela fiel que aprecia os pequenos detalhes, como por exemplo a substituição do couro nos assentos dos bancos, das cadeiras e dos sofás por tecidos sustentáveis. No cardápio, comida mexicana à base de plantas. E no bar, cerveja vegana, aquela que não utiliza o isinglass, uma espécie de cola de peixe para deixar a bebida mais clara. O dono, Luke, explica que o leste de Londres está se tornando a capital do veganismo. E que apesar do novo conceito, a ideia é manter o clima de bom pub inglês, mas com animais só na parede. Falta menos de uma semana para o festival Lollapalooza em São Paulo. Serão 3 dias de muita música e quem se apresenta num dos palcos na próxima sexta-feira é o DJ Alok, um dos músicos mais respeitados do mundo. A reportagem é de Felipe Ciani. Poderia ser balada, poderia ser formatura, festa de casamento. Mas é aula. Aula séria?
que começa com matemática. Acaba tendo que ficar fazendo conta, contando o tempo, contando o compasso, porcentagem. Passa por oratória. Conversar com o público, dialogar, tem que interagir. Eu falo, galera, a partir de agora o gosto pessoal de vocês fica em segundo plano. Quanta coisa o mestre tem para ensinar. Um cara que na mesma década de 80 em que eu nasci, já tocava há tempos em equipamentos bem menos digitais que os que ele usa para dar aula hoje, que quando começou a aprender, teve que se aproveitando tudo que é brecha que aparecia. Eu chegava na casa dos caras, eles estavam lá. Falou assim, moto, peraí que eu vou ali fritar um ovo pra nós. Ai, pega aí, vai aí. E nessa de vai aí eu ficava, tal. Até virar o tal, com um currículo de ontem que tanto inspira o amanhã de outros. É provavelmente a profissão musical mais próxima da psicologia. Ser DJ é imaginar o público mais ou menos assim, deitado num divã. Entender o que esse público precisa, descobrir o que não agrada e assim estabelecer uma conexão. Ou vai dizer que você nunca ouviu falar que música também é terapia? E nesse mundo psicologicamente musicalizado, os grandes ídolos dos futuros terapeutas são quase sempre os mesmos. O Alok, ele é muito bom, né? História que começou com 12 anos de idade, até chegar aos 21, trancar a faculdade de Relações Internacionais para, ironicamente, ganhar o mundo. Agora, aos 26, ele virou o artista brasileiro mais ouvido no planeta, integrante da seleta lista dos 20 melhores DJs do mundo, que num único mês faz mais de 20 shows e é ouvido por mais de 10 milhões de pessoas nas plataformas digitais. E que mesmo depois de tanta estrada, ainda concorda com a tese dos colegas menos estourados que ele. A minha carreira foi muito para essa coisa que não é só segmentada para um nicho, é uma coisa muito mais abrangente que atinge a minha avó, a sua sobrinha, sacou? E meus amigos, enfim, é uma coisa mais generalizada mesmo. Palavra de um brasileiro que mora no Brasil, mas que vê os dias passando no fuso horário do exterior. Eu tô acordando geralmente, tipo, essa semana, tipo, 4 da tarde, mas dormindo 8 da manhã. Imagina só quantos outros também não queriam ter um sucesso de fazer perder o sono. Você quer viver profissionalmente disso? Sim, quero muito. O que sua família fala disso? Minha família fala, segue em frente. Vai que vai, né? Vai que vai. Não tem ninguém que fala, isso não é profissão, nada disso. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais isso. Mas no caso dele, sei lá, parece que o sucesso já tinha sido composto no nascimento. É que os pais, também DJs, deram nome artístico pro então bebê. Acredite ou não, mas Alok é nome de batismo. Ele significa fora deste mundo. Eu realmente me sinto fora deste mundo muitas vezes. Para rever esta e outras reportagens, basta ir ao Globoplay. O JH termina por aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde, bom fim de semana. O Reino Unido aponta a Rússia como responsável. O governo russo disse que se sofrer novas sanções dos britânicos, vai responder outra vez. É em meio a essa crise com a Grã-Bretanha que os russos vão às urnas amanhã. Da figura sem carisma e pouco midiática da época em que chegou ao poder como primeiro-ministro, em 1999, Putin construiu a imagem de disciplinado, vigoroso, praticante de esporte, dinâmico. Um líder russo à moda antiga, com mais de 80% de aprovação popular. Para essa moça, a opinião sobre o presidente deve se basear no que aconteceu com o país nos últimos anos, o que mostra que é um governo eficaz. O primeiro mandato como presidente começou em 2000. Putin diz que, desde então, já reduziu pela metade o número de russos vivendo na miséria. No plano internacional, os russos veem o presidente como um líder ousado que, em quase 20 anos no poder, restaurou a influência da Rússia após a perda do status de superpotência da época comunista, quando o país era temido e respeitado. A exibição do poderio militar em manobras ou em guerra reforçam essa ideia. Na campanha eleitoral sem corpo a corpo e de poucos comícios, prometeu melhores salários aos professores e levar serviços de saúde às regiões mais remotas da Rússia. Enquanto isso, os oposicionistas se enfrentaram em debates acalorados que quase sempre terminaram em bate-boca. 110 milhões de pessoas estão aptas a escolher o presidente da Rússia. E ele não será novo. Na prática, os 7 adversários de Putin não têm chance e ele tem caminho aberto para a reeleição. Ficou ainda mais fácil porque o maior opositor
está fora da disputa. Com força entre os mais jovens da população, o ativista político Alexei Navalny foi proibido de se candidatar devido a uma condenação judicial. Navalny é acusado de ter induzido seus partidários a boicotar as eleições. No país, o voto é facultativo e há um temor no governo de que um baixo comparecimento às urnas tire a credibilidade da eleição. Olha lá, da gelada Rússia, onde o Richard apareceu de luva, Thiago Schoy, a gente veio para o Brasil quente e com chuva nesse último dia do verão, último final de semana do verão. Isso mesmo, Maju, boa tarde para você e para você em casa também. Olha só, tem chuva, né? Desde ontem já está chovendo muito no Espírito Santo e em Minas. Aliás, na Grande BH os acumulados já aí passaram da média do mês de março. A gente separou aqui para você, veja só, 360 milímetros, mais que 2 vezes a média. E nas últimas 24 horas, 71 milímetros, é muita coisa. Hoje tem mais chuvarada ainda prevista para a Grande BH e também para o sul do Espírito Santo, veja só em roxo. Essa chuva se espalha aqui, né, pelo norte do Brasil, centro-oeste e parte também do nordeste. Bandidos fugiram. Além do bebê, o confronto matou outros 2 moradores inocentes. José Roberto Ribeiro da Silva, de 54 anos, e Maria Lúcia da Costa, de 58. A família da Maria Lúcia contou aqui no Instituto Médico Legal que ela estava descendo de um ônibus vindo da Baixada Fluminense quando foi atingida. A Maria Lúcia tinha ido buscar um vestido porque hoje ela tinha uma festa. Durante a manhã, os corpos das vítimas chegaram ao IML. Famílias mais uma vez despedaçadas e o Rio chorando de novo a morte de mais moradores. Eu moro no Rio de Janeiro. Infelizmente o paraíso que aqui tem é para poucos. Um menino de 11 anos também foi baleado nesse tiroteio aí no Complexo do Alemão. Cauã dos Santos está internado no Hospital Souza Aguiar. O estado de saúde dele é estável. Nós questionamos a Polícia Militar sobre as acusações da família do Benjamin, mas a corporação ainda não comentou. E quem tiver qualquer informação sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, pode ajudar ligando para o Disque Denúncia do Rio de Janeiro. O DDD é 21, o número é 2253 1177. Ou também é possível passar um WhatsApp, DDD 21 também, número 98849 6099. E hoje de manhã o Exército fez uma ação, mas foi uma ação de cidadania numa comunidade do Rio de Janeiro. Uma multidão fez fila na porta do colégio na Vila Kennedy, zona oeste do Rio. Os próprios militares orientavam os moradores. Lá no fundo, ao lado da quadra, tem 2 filas. Da esquerda, balcão de emprego, da direita, carteira de trabalho. A dona Cleide tirou o sábado para cuidar da saúde. Mediu a taxa de açúcar no sangue e a pressão arterial. Vai ter que tomar a medicação porque o resultado não foi muito bom. Agora está um pouquinho alto, 16/9. Aproveito, passo pelo médico de novo e faço o exame todo. Foi dia também de atualizar a carteira de vacinação. As famílias aprenderam mais sobre a saúde dos dentes. Teve palestra para os adultos, aula de escovação para as crianças e atendimento na cadeira do dentista. Vim ver a questão de dentista e carteira de trabalho, algum documento. O dentista é para ele, no caso? Para ele, do meu marido. A Vila Kennedy foi a comunidade escolhida pelo Comando Militar do Leste para servir como modelo da intervenção. O interventor federal no Rio, o general Braga Neto, e o prefeito Marcelo Crivella passaram amanhã na comunidade. Estado e Tribunal de Justiça também ofereceram serviços. As ações sociais fazem parte das medidas da intervenção federal na segurança pública. Uma iniciativa pontual, mas que facilita a vida de quem mora na comunidade e não consegue acesso a serviços básicos. Putin construiu a imagem de disciplinado, vigoroso, praticante de esporte, dinâmico. Um líder russo à moda antiga, com mais de 80% de aprovação popular. Para essa moça, a opinião sobre o presidente deve se basear no que aconteceu com o país nos últimos anos, o que mostra que é um governo eficaz. O primeiro mandato como presidente começou em 2000. Putin diz que, desde então, já reduziu pela metade o número de russos vivendo na miséria. No plano internacional, os russos veem o presidente como um líder ousado que, em quase 20 anos no poder, restaurou a influência da Rússia após a perda do status de superpotência da época comunista, quando o país era temido e respeitado.
a exibição do poderio militar em manobras ou em guerra reforçam essa ideia. Na campanha eleitoral sem corpo a corpo e de poucos comícios, prometeu melhores salários aos professores e levar serviços de saúde às regiões mais remotas da Rússia. Enquanto isso, os oposicionistas se enfrentaram em debates acalorados que quase sempre terminaram em bate-boca. 110 milhões de pessoas estão aptas a escolher o presidente da Rússia. E ele não será novo. Na prática, os 7 adversários de Putin não têm chance. E ele tem caminho aberto para a reeleição. Ficou ainda mais fácil porque o maior opositor está fora da disputa. Com força entre os mais jovens da população, o ativista político Alexei Navalny foi proibido de se candidatar devido a uma condenação judicial. Navalny é acusado de ter induzido seus partidários a boicotar as eleições. No país, o voto é facultativo e há um temor no governo de que um baixo comparecimento às urnas tire a credibilidade da eleição. Olha lá, da gelada Rússia, onde o Richard apareceu de luva, Thiago Schoy, a gente veio para o Brasil quente e com chuva nesse último dia do verão, último final de semana do verão. Isso mesmo, Maju, boa tarde para você e para você em casa também. Olha só, tem chuva, né? Desde ontem já está chovendo muito no Espírito Santo e em Minas. Aliás, na Grande BH os acumulados já aí passaram da média do mês de março. A gente separou aqui para você, veja só, 360 milímetros, mais que 2 vezes a média. E nas últimas 24 horas, 71 milímetros, é muita coisa. Hoje tem mais chuvarada ainda prevista para a Grande BH e também para o sul do Espírito Santo, veja só em roxo. Essa chuva se espalha aqui, né, pelo norte do Brasil, centro-oeste e parte também do nordeste, até lá no sul deve respingar alguma coisa. E apesar da chuva em boa parte do Brasil, tem tempo firme, aquele para você colocar aí roupa no varal, bastante, viu? Aqui na parte do Nordeste, né, entre Rio Grande do Norte, invadindo aqui o Piauí, também aqui em parte do Sudeste, entre Minas e o sul da Bahia também, e também no litoral aqui de São Paulo, descendo lá até o leste do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre hoje, Floripa também e João Pessoa decidiram reinterpretar um prato típico da culinária inglesa, o pie and mash. A torta, que vem acompanhada de purê de batata, costuma ser recheada com carne moída. Aqui é o recheio de carne vegetal de glúten que faz sucesso. É a comida do futuro, não é só capim. E às vezes tem coisas que você está comendo no seu dia a dia que é vegano. E você, nossa, pipoca é vegana? É vegana. Esse foi o tempo em que a comida da Inglaterra tinha má fama. Alguns dos chefes de cozinha mais estrelados do mundo são daqui. Alguns dos clientes mais exigentes também. Agora, o mercado vegano provoca mudanças que até pouco tempo atrás eram inimagináveis. Olhando assim você jamais diria, mas o Spread Eagle é o primeiro pub 100% vegano de Londres. Abriu em janeiro e já conquistou uma clientela fiel que aprecia os pequenos detalhes, como por exemplo a substituição do couro nos assentos dos bancos, das cadeiras e dos sofás por tecidos sustentáveis. No cardápio, comida mexicana à base de plantas. E no bar, cerveja vegana, aquela que não utiliza o isinglass, uma espécie de cola de peixe para deixar a bebida mais clara. O dono, Luke, explica que o leste de Londres está se tornando a capital do veganismo. E que apesar do novo conceito, a ideia é manter o clima de bom pub inglês, mas com animais só na parede. Falta menos de uma semana para o festival Lollapalooza em São Paulo. Serão 3 dias de muita música e quem se apresenta num dos palcos na próxima sexta-feira é o DJ Alok, um dos músicos mais respeitados do mundo. A reportagem é de Felipe Ciani. Poderia ser balada, poderia ser formatura, festa de casamento. Mas é aula séria, que começa com matemática. Acaba tendo que ficar fazendo conta, contando o tempo, contando o compasso, porcentagem. Passa por oratória. Conversar com o público, dialogar, tem que interagir. Eu falo, galera, a partir de agora o gosto pessoal de vocês fica em segundo plano. Quanta coisa o mestre tem para ensinar. Um cara que na mesma década de 80 em que eu nasci, já tocava há tempos em equipamentos bem menos digitais que os que ele usa para dar aula hoje, que quando começou a aprender, teve que se aproveitando tudo que é brecha que aparecia. Eu chegava na casa dos caras, eles estavam lá. Falei assim, moto, peraí que eu vou ali fritar um ovo pra nós. Ai, pega aí, vai aí.
E nessa de vai aí eu ficava, tal. Até virar o tal, com um currículo de ontem que tanto inspira o amanhã de outros. É provavelmente a profissão musical mais próxima da psicologia. Ser DJ é imaginar o público mais ou menos assim, deitado num divã. Kleber é produtor de eventos e sócio de uma marca de roupas. E acreditem, ele diz que já ficou até 3 dias sem pregar o olho. O tempo que a gente tinha era para comer ou para resolver alguma coisa. Falta tempo. Desde que a tecnologia passou a caber nas mãos, foi possível trabalhar de qualquer lugar, a qualquer momento. Só que ficar ligado até tarde da noite atrapalha a liberação da melatonina, um hormônio produzido no cérebro que indica ao corpo que está na hora de dormir. Para saber se as necessidades da vida moderna estavam interferindo ainda mais na qualidade de sono dos paulistanos, os pesquisadores do Instituto do Sono reavaliaram um grupo de pacientes que já tinham passado por aqui. E os médicos descobriram que aumentou o número de pessoas que acordavam várias vezes durante a noite. É o que eles chamam de sono fragmentado. É como se essas pessoas estivessem vigilantes, mesmo dormindo. A pesquisa também revelou que as mulheres estão dormindo menos do que antes. Dormem com o celular e dormem preocupados se chegará algum e-mail. Nós estamos conectados 24 horas e isso não é possível. O ideal é nem mexer no celular minutos antes de dormir e desligar o aparelho ao deitar, para nem ouvir aquele barulhinho de mensagem ou e-mail chegando. Os médicos também indicam comer alimentos leves à noite e evitar exercício físico perto da hora de ir para a cama. Outra recomendação é tentar, naquele momento, esquecer os problemas e tarefas do dia. Se você quiser estar bem durante o dia, você precisa dormir bem e, portanto, desempenhará melhor. Essa é a conta que nós temos que fazer. O Denatran divulgou novas regras para quem vai renovar a carteira de motorista a partir do meio do ano. Veterano no trânsito, seu Pedro acha que a nova regra faz algum sentido. A questão maior que eu vejo aí é a população, que não cumpre às vezes as leis. Já Camila só está vendo problemas. Imagina, toda vez que for renovar, já é um custo e agora tem que pensar no custo e no trabalho que vai dar, né? A partir de junho, para renovar a carteira de habilitação, os motoristas vão ter que, além da prova escrita, fazer um curso teórico que terá duração de 10 horas, sendo no máximo 5 horas de aula por dia. O curso poderá ser presencial ou à distância. O exame médico, que sempre existiu, continuará exigido. A decisão do Conselho Nacional de Trânsito provocou críticas de motoristas e de especialistas do setor. Primeiro, em relação ao vai e vem de resoluções que são publicadas e, em seguida, derrubadas. Outro ponto é a desconfiança sobre os objetivos da medida. O governo diz que se trata de uma reciclagem para aumentar a segurança do trânsito. É um cuidado com você, com o cidadão, com aquele que precisa todos os dias circular nas vias e coabitar com condutores que, a partir de agora, estarão sendo